minutos para aprender o que eu vou te ensinar agora em 10 minutos. Então, sejam muito bem-vindos ao canal. Quando a gente é bem jovem, aparece um monte de gente para dar palpite na nossa vida, mas raramente aparece alguém para te ensinar alguma coisa que vai fazer diferença de verdade na sua vida. E tem coisa que se eu tivesse aprendido mais cedo, eu teria economizado muito tempo, dinheiro e muita dor de cabeça. Então presta bastante atenção, porque esse vídeo pode mudar o rumo da sua vida. Primeira lição: não siga a manada. Eu sei que fazer alguma coisa diferente do ciclo que você pertence é extremamente difícil e que muitas vezes não queremos ser os diferentes e fazer coisas diferentes. Então, você não precisa fazer as coisas só porque todo mundo está fazendo. Por exemplo, não precisa de comprar marca de um determinado telefone só porque todo mundo ao seu redor está comprando. E principalmente, não precisa gastar o que você não tem só para parecer alguém que você não é. A maioria das pessoas está quebrada, mas não parece porque estão sempre sorrindo, nem lá no Instagram. Então tome muito cuidado com isso. Sabe aquele ditado que nem tudo que parece é? Pois é, muitas vezes a pessoa está fazendo muita conta sem nem estar cabendo no orçamento, simplesmente para poder mostrar para as pessoas que elas estão bem de vida. E lição número 2: dinheiro compra paz. Falar que dinheiro não traz felicidade é muito fácil quando você não está devendo ou então não está com aquele tanto de conta atrasada. Mas experimenta viver com conta atrasada, nome sujo e dependendo de favor para você ver se a coisa não muda de figura. Então, dinheiro bem cuidado traz segurança, liberdade e principalmente escolha. E isso vale muito mais do que status. Então comece a mudar a sua mentalidade em relação a dinheiro e pare de ficar repetindo essas frases que só sabotam a sua vida financeira. Dinheiro, ele pode até não trazer a felicidade em si, porque a felicidade é algo subjetivo. Então o que me faz feliz não é o que vai fazer outra pessoa feliz. Mas a falta de dinheiro, ela traz ansiedade, noites mal dormidas. Então pare de ficar repetindo essas frases só porque, né, o seu meio ali que você convive fica repetindo essas coisas, essas frases sobre dinheiro, que tudo sobre dinheiro é ruim, que gente rica é mau caráter e tal. Mas na realidade, nós temos que parar com essa mania de ficar romantizando a pobreza. Ser pobre é ruim, não ter dinheiro para pagar as contas é ruim. Então as pessoas ficam criando essas frases, romantizando a pobreza como se o dinheiro fosse o vilão. Então pare com isso. Se você repete essas frases, pare de repetir. Se você convive no meio onde que vivem repetindo essas frases, afaste o máximo que você puder, porque o dinheiro, ele começa primeiro na sua mentalidade. Então você não vai mudar de vida se você ficar achando que quem tem dinheiro é gente ruim, porque a pessoa pegou de alguém, é porque a pessoa não é gente boa. Se você ficar acreditando que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, mesmo que inconsciente, você vai afastar o dinheiro de você. Porque a gente não quer ser uma pessoa ruim. Se você acredita que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, então dificilmente o dinheiro vai vir até você. Então, mude primeiro a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Pare de ficar repetindo igual papagaio frases que não vão edificar a sua vida. E dinheiro pode até não trazer a felicidade em si, mas eu garanto pra você uma coisa: a falta de dinheiro traz uma tristeza danada. Então pense nisso e vamos para a terceira lição, que é: evite dívidas como quem evita um veneno. Se tem uma coisa que suga energia, alegria e futuro, é a tal da dívida. Parcelar iPhone em 24 vezes para impressionar os outros é abrir mão da sua liberdade financeira. E muita gente faz isso. E se tem uma coisa que não vale a pena, é você sacrificar a sua liberdade financeira para poder ficar impressionando as pessoas que, no fundo, nem tá aí
pra você. Eu já fiz muito isso e garanto que foi a pior coisa que eu já fiz. Sabe quando você vai num barzinho sem ter condição financeira de ir, mas que deu um jeitinho porque alguém te convidou e você não teve coragem de falar não? Você fica fingindo que tá aproveitando, mas por dentro você tá perturbado pensando: como é que eu vou fazer pra pagar tal conta amanhã? Gente, isso é terrível. Eu falo porque eu já fiz muito isso. Então, se você quer ter uma vida mais leve, aprenda a viver com menos até ter condições de viver com mais. E aprenda a falar não. Não fica fingindo que tem condições financeiras de fazer tal coisa, sendo que você sabe que não tem. Ah, Ju, mas eu vou ficar sem fazer nada? Eu não vou aproveitar nada da vida? É claro que vai. Só que tem momentos na nossa vida e pra gente conseguir melhorar um pouco mais a nossa vida financeira, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. É lógico que você não vai ficar a vida inteira se privando de ir num barzinho, de ir num restaurante. Eu estou falando que tem momentos que você precisa falar não para esses tipos de atividades, porque você tem uma prioridade maior. Então, às vezes, a gente fica sem querer, fica com vergonha de recusar um convite. Isso é a pior bobagem que a gente faz, porque quem sabe da real situação financeira que a gente se encontra somos nós mesmos. Então, não adianta a gente ficar fingindo que tá tudo bem, para os outros ficar impressionado que a gente, tá bem financeiramente, sendo que, na verdade, na realidade, a gente sabe o quanto que a gente tá devendo, a gente sabe o tanto que tá apertado. E quarta lição: aprenda algo que ninguém pode te tirar. Seja curso, seja leitura diária, seja habilidades digitais, o que você aprende, ninguém te tira. É isso que vai fazer você ganhar mais no futuro. Hoje o povo passa 24 horas no telefone, mas não aprende nada que realmente vale a pena. Fica horas e horas lá rodando tela, mas não tem tempo de ler 2 páginas de um livro no dia. Tem informação na palma da mão, mas não utiliza de forma efetiva. Uma coisa importante que você deve saber: a vida recompensa quem tem valor de mercado. Então, adquira o máximo de conhecimento que você puder. Mas não só adquira conhecimento, mas comece a colocar em prática as coisas que você aprender. Até porque ficar, se entupindo de informação e não fazer nada com elas é perda de tempo. Vista naquilo que vai fazer você desenvolver como pessoa e como profissional. E quinta lição: comece a investir o quanto antes. Não espere sobrar dinheiro. Isso nunca acontece. Então, o que você deve fazer? Determine o valor que vai investir e tire antes de pagar as contas. Comece com 50, com 10, com 40. O valor não importa agora. O hábito, sim. É isso que constrói liberdade financeira com o tempo. Quem começa cedo chega mais longe com menos esforço. E como eu já falei aqui em outros vídeos, um dos pilares mais importantes dos investimentos é o tempo. Então, se você é jovem, use ele ao seu favor. Se não é mais assim tão jovem, não perca nenhum segundo, porque o tempo é valiosíssimo na construção de uma vida financeira mais sólida. E por último, e não menos importante, fuja das comparações. Você vai ver gente muito mais nova do que você ganhando mais, viajando mais, vivendo melhor. Aí você pensa: caramba, eu sou ruim mesmo. Fulano é bem mais novo meu e já faz um monte de coisa. Mas uma coisa você deve lembrar que é: cada um tem seu tempo, sua história e seus desafios. Então pare de se comparar e comece a imaginar quem você era e quem você é hoje. Garanto que você vai mudar seu pensamento e vai começar a pensar: caramba, eu melhorei bastante. E é isso que realmente importa. É quando você consegue identificar o como você melhorou ao longo dos anos. A comparação, ela foi muito potencializada principalmente por causa das redes sociais. Porque a verdade mesmo é que tem gente ostentando nas redes sociais com imagens que pegou lá do Pinterest. E você aí sofrendo, comparando a sua vida com a vida dessa pessoa. Então, o que você deve fazer? Foca na sua jornada, pra você poder parar
realidade, comparando a sua vida com a vida de fulano, com a vida de ciclano. Por quê? Porque fulano, né, tem uma realidade, você tem a sua e ciclano tem a dele. Então, respeitar o seu momento, respeitar a sua história, respeitar o que você já evoluiu é muito mais importante do que você ficar comparando aquilo que você está vivendo com aquilo que fulano está vivendo. E essas lições custaram tempo, erros e até dinheiro. Muito dinheiro, na verdade. Se eu tivesse ouvido isso alguns anos atrás, eu teria feito escolhas bem melhores e não teria gastado tanto tempo para poder aprender essas lições que parecem simples, mas que fazem muita diferença na nossa vida. Mas nunca é tarde para aprender, né? E você ainda tem bastante tempo pela frente. E agora tem essas informações que eu trouxe aqui para você. O que você vai fazer com elas só depende de você. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conte aqui nos comentários quais dessas lições você gostaria de ter aprendido antes ou que você aprendeu e que fez muita diferença na sua vida. E muito obrigada por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!